Muito bem, agora vamos bater um papo aqui com o Rafael Norberto. Deixa eu abrir o microfone dele aqui. Bom dia, Rafael. Bom dia, Alberto. Hoje ao vivo aí pela Cantareira. É sempre um prazer falar com você. É verdade, estamos ao vivo depois de um bom tempinho, né? Aqui na correria das gravações. Estamos com um papo aberto ao vivo. Só que não tem só você, né? Tem uma pessoa participando, a participante, Rafael. Que inclusive hoje para o tema, né? Aliás, sempre as mulheres uma importância muito grande, hoje mais do que nunca, né? Uma mulher participando do Papo Aberto é imprescindível, né? É necessário, então, com vocês aí, a geógrafa Franciele Chimelo. Bom dia, Franciele, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Eita, despertamos você da cama logo cedo. Vamos falar, hoje todo assunto é importante que a gente debate aqui no Papo Aberto, só que, infelizmente, o mau exemplo veio de onde realmente não deveria vir, né? Que é o caso do deputado, que lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Cury, eu acho que é o nome dele, acabou assediando a deputada Isa Pena. Logo quem, né? Tudo bem que é errado assediar qualquer pessoa que seja, tanto mais homem quanto mulher. Existe assédio dos dois lados, é claro que quem sofre mais é a mulher, né? Mas logo quem, né? A Isa Pena, que é uma ativista feminina, defensora da causa LGBT. Vamos bater um papo sobre isso. Vamos começar por você, Fran, o que você tem a debater um pouco sobre esse assunto? Eu acho que isso é um reflexo da sociedade, né? Ele sempre existiu, e o que aconteceu ali foi algo extremamente absurdo, né? E, para o azar dele, foi filmado, e agora a gente vai ver qual é o posicionamento, né? Eu vi muito interessante o posicionamento do partido dele, né? Do Cidadania, que manteve ele afastado agora. Então, a gente vê que, inclusive, o posicionamento de uma maneira geral dos partidos, um posicionamento da sociedade hoje é diferente do que aconteceria, eu acredito, alguns anos atrás. Né? A mulher, ela sempre sofreu esse processo de assédio, muitas mulheres sofrem, só que elas não têm voz. É verdade. Ou então, quando querem ter voz, às vezes não... É abafada de algum sentido, né? De alguma forma. Mas assim, ela dizia ela numa das conversas que ela falou, né? Que por ser uma quinta-feira, estava lá, alguns deputados beberam antes de começar a sessão e ele estava com um cheirinho de uísque, né? Engraçado que os outros beberam e não aprontaram, ou então que a gente saiba que não aprontaram com ninguém, né? Precisa culpar o álcool, será, Rafael? Opa, peraí, deixa eu abrir seu microfone. Vai. Primeiro que se eles beberam, né, isso justifica a quantidade de atrocidade que esses políticos fazem, né? Porque para fazer o que eles fazem, né, isso até fugindo um pouco do assunto, só mesmo estando bêbados, né, estando com álcool. Mas eu acho que não dá para culpar o álcool, não. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito pior ainda, né? Ele assume um crime motivado de repente por outro, né? Então, se eu não tivesse bêbado, eu não teria feito isso, né? Ou seja, mas ali não é lugar para as pessoas estarem alcoolizadas. É uma coisa interessante porque, historicamente, né, nós sabemos que nós vivemos numa sociedade patriarcal, que estava acostumada sempre a tirar voz da mulher. A mulher, ela não tinha direito a nada, nem escolher o seu próprio casamento, né? Muitos casamentos eram arranjados, né? E aí, com o tempo, as mulheres, elas começam a lutar pelos seus direitos. É uma luta árdua, uma luta difícil, né? E ela vai conseguindo espaço dentro da sociedade, e os homens estão acostumados a isso, né? É uma questão de criação, é uma questão hereditária, é uma questão muitas vezes de genética, que desde a pré-história vem com esse homem, né, que é mais forte que a mulher, e acaba acontecendo essas coisas, né? O cara, ele acha, né, que ele pode fazer uma coisa dessa, e tem mais, só para finalizar o meu raciocínio, né, ele se vangloria não só de ser homem, de estar bêbado, mas também de ter imunidade parlamentar, né, o que é pior, ou seja, ele tem
praticamente liberdade para matar, ele é tipo um agente especial 007, tem liberdade para matar, para assediar, para beber e criar leis, né, e ver o que é o futuro de São Paulo, ou seja, é por isso que a cidade ela tá toda bêbada, né? Pois é, e para vocês verem que ontem eu estava vendo o deputado falando lá na Assembleia, lá em nenhum momento eu quis assediá-la, não sei o quê, mas, pô, ela já disse que há um ano atrás ela já vinha reclamando da postura do parlamentar, né? Ou seja, já não é um caso de agora. É que para o azar dele e para a sorte dela, dessa vez teve uma câmera que acabou pegando o problema, né? Quantas e quantas vezes as pessoas na sociedade acabam às escondidas sofrendo pressões psicológicas, sofrendo assédios morais, não precisa tocar na pessoa para poder ser um assédio ou um estupro, né? Dependendo do que a pessoa faz, o estupro, só para a pessoa entender legal, não é o ato em si lá aconteceu o ato sexual, pode ser só num simples toque, mas é claro que tem que saber o que é o assédio e o que é o estupro. O caso aqui é o assédio, né? Mas é preciso entender que a pessoa fica ali no sufoco, ela teve a sorte de ter uma câmera ali pegando. Alguém quer comentar algo? Não, foi incrível como ele se fez de inocente, né? A fala dele, se os ouvintes assistirem, você sente dó, né? Porque ele fala que jamais teve essa intenção e tudo mais. Mas é muito complicado isso, né? Diga, Rafael. Isso é justamente aquela coisa, né, que chamam de cultura do estupro, né? Para piorar a situação, funciona da seguinte forma: a mulher, ela sempre vai ser colocada ali como quem está mentindo, né? Principalmente se ela não tiver prova, né? Então, o assédio geralmente acontece em lugares escondidos. O assédio não é uma coisa que acontece como aconteceu ali, né? Ali é quase um atentado ao pudor, praticamente, o que ele fez, né? Ele fez isso em praça pública, mas geralmente os assédios não acontecem assim, né? E nós temos outros casos, né? Então, só esse ano, o caso Melin, da Globo, né, na qual agora quem tem que provar que realmente foi assediada é a Dani Calabresa, não é ele que tem que provar que é inocente, é ela que tem que provar que não foi assediada, né? Então, é muita coisa. Não que não haja presunção de inocência para ele também, mas é muito interessante como essa sociedade inverte a situação, né? E nesse caso da Alerj, né, se não me engano é Alerj, né? Oi? É a Lesp. A Lesp é aqui em São Paulo. Isso, a Lesp. A Alerj é outra coisa que aconteceu aí, mas... É no Rio. É outra coisa. É muito interessante, né? Então, o que ele quer mais? Né? Eu acho que tentar justificar é a única coisa que ele pode fazer, né? Infelizmente, não tem muita coisa para acontecer. E essa é a situação de várias mulheres, né? Isso é uma coisa da sociedade patriarcal, que está acostumada a fazer esse tipo de coisa. Mulheres, durante o contexto histórico todo, eram pegas à força, né? Tem casos, inclusive, de história de reis e rainhas, né? Uma rainha que casou aí com 12 anos de idade, né? Para satisfazer o ego de nações, né? Para fazer acordos políticos, né? Imagina essa menina de 12 anos numa noite nupcial com um cara de 40, né? E isso vem se arrastando. E, infelizmente, né, nós temos realmente essa cultura do estupro, e o homem tem que entender isso. Eu estou falando aqui como um representante extremamente feminista, né? Eu sou feminista, eu acho que a mulher, quando ela diz não, é não, ela tem que ser respeitada, e até mesmo no casamento. Porque muitas vezes o que acontece é que quando se casam, né, o homem ele acha que tem um poder sobre a mulher, e não tem, continua não tendo. Somos pessoas independentes, mesmo com o casamento. Agora, e esse cara, né, que ele acha, no mínimo, quando ele estava no colégio, ele passava a mão nas meninas, né, ele fazia uma coisa dessa, ele estava acostumado a fazer isso, ele já é um profissional na área de apalpar mulheres, né, e ainda por cima, de uma forma discreta, para que, de repente, se a mulher falar alguma coisa, né, como deve acontecer nos ônibus, quando o homem vai lá e ejacula numa mulher, a mulher ainda é tirada como louca, né, e etc e tal. Isso é um problema muito grande da nossa sociedade. Algo mais? Quer falar, para complementar? Não, a gente vê também uma falta de leis quanto a isso, né? Nem só as leis, mas sim também a aplicabilidade dessa lei,
né? Então, simplesmente a mulher faz o boletim de ocorrência, que nem o Rafael citou aqui o caso do cara que ejaculou na mulher no ônibus. Ele foi solto, ele não teve nenhuma penalidade um pouco mais pesada, um pouco mais forte, né? Então falta isso também, né? Além da visualização da sociedade. Eu acho, eu estou no achômetro aqui, não é nada. Eu acredito que esses tipos de casos que foram à tona agora de um ejacular no outro, da outra dentro do ônibus e tudo mais, eram casos que até aconteciam, mas não eram denunciados. Então, assim, o nosso Código Penal é um código para lá de ultrapassado. Também não é para poder a gente pegar a pessoa e executar ali na cadeira elétrica ou qualquer coisa parecida, não é isso. Mas eu acho que a gente tem que rever muitos pontos do código para poder dar uma pena mais severa. Mas é claro que para isso também é necessário investir em prisões, medida socioeducativa, que não adianta nada pagar com cesta básica e continuar aprontando depois. Para a pessoa, só estou pagando com cesta básica. Aquilo para a pessoa é um troféu que está acontecendo. Com certeza. Né? Então, a gente está falando também do sistema prisional, né? Acho que se a gente for começar aqui a falar, a gente vai abrir vários leques. Sim. Mas só para ver quanto problemático é a nossa lei, né? É isso que eu estou querendo dizer, assim, né? Que a lei ainda é problemática, assim, tem que fazer algumas revisões? Tem. Mas não só, tipo, muda a pena disso para aquilo, né? Mas como que vai trabalhar aquilo? Tem que ter mão para isso também, né? Sim, de 88 para cá, muita coisa mudou, a sociedade mudou, né? Então, realmente, deveria ser revisto. Né? Pois é, gente, olha, o Rafael, você quer concluir alguma coisa? Pode falar. Estamos aqui batendo papo, fique à vontade também. Queria falar um pouco filosoficamente, né? Tem uma autora muito boa chamada Mary Wollstonecraft, né? Uma autora de vários livros conhecidos, entre eles Frankenstein. Ela passou por vários problemas, né? Ela queria ser escritora, ela queria trabalhar em jornal, e uma sociedade extremamente patriarcal que dizia que a mulher ela não tinha capacidade para trabalhar nessas coisas, que isso era um mundo masculino, essas coisas são de homens. E ela diz uma frase muito interessante, ela diz assim, a mente não tem gênero. E dentro dessa questão do feminismo, ela argumenta o seguinte, que ela reconhece que o homem é mais forte. Ela reconhece, o homem é mais forte que a mulher fisicamente, e eu não estou aqui para discutir isso. Mas, intelectualmente, os dois são iguais. E ela vai mais além, ela fala, a sociedade, hoje, ela é organizada através dos meios intelectuais. Então, por exemplo, nós temos aí uma democracia, nós temos Senado, nós temos eleições, nós temos debates. Então, isso tudo, você não precisa de força, você precisa de capacidade intelectual. Então, os homens e as mulheres podem fazer exatamente as mesmas coisas, têm os mesmos direitos, porque têm a mesma capacidade de forma intelectual. O problema é quando o homem tenta se valer de questões físicas para conseguir alguma coisa. Aí ela diz o seguinte, beleza, se um homem, na sociedade atual, que se pauta justamente pela intelectualidade, tenta ganhar as coisas à força, quem não tem direito de decidir alguma coisa é ele. É ele, porque nós não estamos mais na pré-história. As coisas são decididas no intelecto e não com a força. Então, o homem, ao decidir as coisas com a força, ao tentar pegar uma mulher à força, né, e N coisas que acontecem, ele está dizendo que ele não está apto para decidir absolutamente nada na sociedade. Isso é muito importante, que seja o homem e a mulher visto como iguais. Quando eu falo como iguais, nós não podemos esquecer que ainda existe uma coisa chamada questão histórica e uma reparação histórica, né? Tem até uma palavra muito bonita que é a equidade, né? Então, homens e mulheres, não adianta você dar os mesmos direitos para cada um, né? Então, vocês têm o mesmo direito, mas as oportunidades são diferentes. Então, leis como a Lei Maria da Penha, né, elas são extremamente importantes para garantir essa equidade, não só a igualdade, mas que, além dos direitos, eles tenham as mesmas oportunidades, né? E, nesse caso, o que aconteceria, por exemplo, se esse deputado tivesse ido lá e passado a mão, de repente, num outro homem? Né? O que aconteceria? Né? É uma possibilidade,
É uma possibilidade ele ter feito isso, né? Ele fez com uma mulher. Por que ele fez com uma mulher, né? Aí ele vai falar, porque eu sou hétero. Não, mas espera aí, se você tivesse feito com um homem, talvez você teria tido uma mão na cara ali, né? Ela empurrou ele, né? E o pessoal ali agiu como se nada tivesse acontecido. Foi somente depois, com as filmagens, que isso veio à tona, porque até então ela ficou como uma louca. Né? Então, eu acho que está no caminho certo. A gente tem que agir por meio do intelecto, e pessoas que agem com a força ou utilizando o sistema patriarcal para conseguir as suas vantagens, que é o que ele fez. Ele usou o sistema patriarcal para tirar vantagem de uma situação referente a uma mulher. Né? Então, nós precisamos mudar isso na sociedade. Bem, gente, e assim, como diz a Fran, né, que bom que o Partido Cidadania tomou a cidadania e o deixou suspenso do partido, né? Que não mantenha só cidadania pelo nome também, que tem que ter a ação para tal. Gente, vamos para as considerações finais. Alguém quer deixar algum recado? Fique à vontade. Eu vou deixar a Fran por último, porque ela é mulher, e aí eu acho que a ela cabe muito mais a palavra sobre isso, né? Como seria bom, né, se as pessoas entendessem, né, que somos individuais, né, e que somos todos iguais, né? Nós teríamos muito menos crimes passionais, né? Nós teríamos muito menos agressões como essa. Que bom que o Cidadania agiu com cidadania, né? Que bom que o pessoal denunciou, porque a partir dessa denúncia, tomara que não aconteça mais uma coisa dessa e que sirva de exemplo, né, para essas pessoas que são taradas, né, porque uma pessoa, para fazer isso em praça pública, ela tem que ser um tarado, ela tem que ter algum problema psicológico, alguma coisa do gênero, né? Então, que bom que a sociedade, intelectualmente, juridicamente, está funcionando. Tomara que não fique, né, no esquecimento, porque eles vão deixar para depois, para analisar, eles vão entrar em recesso e só no ano que vem vão analisar isso. Tomara que não caia no esquecimento. Fran? Bom, a gente vê um processo de naturalização, né? Infelizmente, sobre essa questão do assédio, e isso tem que ser desnaturalizado na sociedade. As mulheres, elas também têm que ter a voz quanto a isso, que isso só vai mudar quando nós tomarmos algum tipo de posicionamento, se a gente denunciar, se a gente falar. Então, o que eu quero falar aqui é que as mulheres não se calem também, que elas não tenham medo, né? A gente sabe que é extremamente constrangedor, mas que a culpa nunca é da mulher, né? Ela também tem que entender isso. E que também que todos os ouvintes, tanto homens quanto as mulheres, eduquem seus filhos. Porque se dentro de casa ele aprender que aquilo é errado, que ele não pode ter posse de ninguém, que ele não pode assediar ninguém, eu acredito que isso é o mais correto. E também educar as suas filhas para que não aceitem esse tipo de coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que a gente ia chegar no final, mas é uma coisa que acabei me lembrando. Você falou de educar o filho. Vocês viram o caso do pai que debochou do filho autista? Não sei se vocês chegaram a acompanhar. Não é que o pai debochou do filho autista. Deixa eu corrigir a frase aqui. Mostrou um caso de um rapaz na zona leste de São Paulo que estava numa praça com um filho pequeno, de aproximadamente uns 4, 5 anos, um menino saudável. Não estou falando que o autista não é. O autista também é, né? Mas só para você entender as situações. E tinha um rapaz de 20 e poucos anos, 23, 24 anos, que é autista. Ele estava na praça, ele tem o jeito dele, a vida dele, o mundo dele. E uma coisa que o menino gosta de fazer é dançar. E o rapaz lá estava dançando, essa pessoa autista, e o pai pegou o telefone, começou a se filmar com o rapaz lá no fundo dançando e ridicularizando o rapaz e pedindo pro filho dele, ó, não fica olhando para ele, olha aqui na imagem. Aí ele falou assim, olha só que coisa tosca, coisa ridícula, eu não vou ficar reproduzindo, né? Mas assim, já é horrível, né? Eu sei que eu peguei os dois aqui na surpresa, né? Mas já é horrível o pai, uma pessoa fazer isso e colocar o filho em exposição ridícula. O cara falou, vou postar na internet pro pessoal ver que babaquice. O cara quis associar o autismo como se fosse a mãe do cara fosse estrupada. Né? É a sociedade que nós temos. No mínimo uma ignorância, né? Você debochar dessa forma. E olha os exemplos que essa criança tem. Quando é aquela questão, né, do convívio em sociedade. A primeira sociedade que a gente convive é com a nossa família.
E aquilo que a gente aprende dentro de casa é aquilo que a gente vai achar como correto. Se ele vê o pai dele agindo dessa forma, ele vai achar correto. E aí ele vai começar a propagar isso dentro da sociedade. Então ele vai levar isso para a escola, ele vai levar isso para outras relações que ele tem. Então, a educação dentro de casa ela é primordial para que se evite como esses tipos de coisas acontecem, seja o caso do assédio, seja o caso ao respeito à pessoa com algum tipo de deficiência, seja o caso até do racismo. Se aquela criança aprende que ser racista é normal dentro da casa dela, ela vai propagar isso. Então, isso tem que ser extremamente evitado. As crianças elas precisam de bons exemplos, elas precisam de educação, elas precisam ser educadas para um convívio em sociedade. Muito bem, é que eu só linkei mesmo, porque como você falou do bom exemplo vem de casa, é impossível que muita gente acabou acompanhando. Pode falar, Rafael. Nesse caso, nós temos um problema ainda maior, né? Que é assim, independente do autismo, quem é o agressor? Né? Por que agredir? Né? Se eu não posso ajudar, por que eu vou atrapalhar? Né? Então, nós vemos hoje no Brasil e no mundo diversos programas, né, de inclusão, né, porque essas pessoas elas são extremamente capazes, eles fazem as coisas muitas vezes dentro do mundo deles melhor do que eu, por exemplo. Isso é comprovado. Se um autista, por exemplo, se formar em história, pode ter certeza, ele vai ser um professor 1000 vezes melhor do que eu, ou seja, ele vai tirar vantagem. Ele vai tirar vantagem de mim, com certeza. A Franciele, acho que teve um professor na faculdade que era autista, e ela fala que o cara era um gênio. Muitas vezes eles não conseguiam acompanhar, eles até às vezes ficavam ali, pô, esse cara é difícil, a gente não consegue acompanhar. E não é porque ele era autista, é porque o cara trazia tanto conteúdo que era difícil. Agora, olha só, que tipo de conteúdo tem esse cara que filma? Que tipo de conteúdo ele tem? Nenhum. Ele é um agressor, está agredindo, está ensinando o filho dele a agredir, a não ter nenhum tipo de noção do que é um convívio em sociedade, a não respeitar o espaço dos outros, né? E do mesmo jeito que aconteceu, né, acontece em vários lugares. Por que não faz um programa, ao invés de ir lá fazer um vídeo, faz um programa para ajudar, tenta entender, vai ler, né? É a questão do preconceito e o preconceito. Vai ler primeiro, né? Vê o que significa, né? Analisa ali, tem um filme, inclusive, como é que é o nome daquele filme que é feito por autistas? Não, é com síndrome de Down. Síndrome de Down. Mas mesmo assim, um filme que tá no Netflix, eu não lembro o nome, com pessoas escrito, roteirizado, tudo, e interpretado por pessoas com síndrome de Down. Eu não consigo fazer um filme, eu não tenho essa capacidade. Então, a gente analisa o que ele vê como limitação, na verdade, é a limitação dele. Ele não está apto a compreender a sociedade. Né? Porque o rapaz que estava dançando, ele poderia ter feito assim, nossa, olha que idiota, tá me filmando. Esse idiota tá me filmando por quê? Porque ele é um idiota. Mas não, o rapaz continuou dançando como se nada tivesse acontecendo ali. E, na verdade, a besta quadrada é quem estava filmando e expondo uma pessoa. E aí é que tá. Assim como ele expôs um rapaz autista, ele poderia ter exposto o quê? Né, um homem homoafetivo, né? Então, de repente, ele vê... É aí que tá onde você tem um cara que bate com uma lâmpada em alguém na Paulista. É porque essa pessoa ela não consegue enxergar o outro, né? E viver em sociedade é justamente onde é o meu espaço, onde é o seu espaço. Né? Então, é uma sociedade democrática. Eu acho que essas pessoas que não são democráticas, que não conseguem enxergar o espaço do outro, eles podiam ir viver junto numa ilha, né? Mas não pode, sabe por quê? Porque senão eles se matariam, porque eles também não aturariam as diferenças entre eles mesmos. Né? São os tipos de pessoas que, se morassem sozinhos, fugiam de casa. Não estão aptas a compreender o que é um convívio em sociedade. Bem, e o pior dessa história toda é que quem acabou descobrindo o vídeo foi o próprio menino autista. Ele que acabou vendo nas redes sociais. A princípio mostrou para a mãe, achou estranho, aí quando ela começou a explicar o que aconteceu, uma matéria que eu vi, ele só chegou e falou assim, eu gostava de dançar. A frase dele foi essa, eu gostava de dançar, porque a partir de hoje eu não danço mais. Olha só o trabalho que a família, a psicologia vão ter que refazer para poder
falar para ele que o que ele fez é o certo e o que o errado é o ele. É como se o menino que estivesse dançando tivesse feito o errado. Olha o tamanho da agressão. E olha como essa agressão é destrutiva. Agora o rapaz vai precisar, um rapaz que levava uma vida normal, vai precisar de um acompanhamento psicológico, né? Vai precisar recompor muitas coisas, né? E esse cara vai sair ileso. Né? Eu acho que ele deveria sofrer uma punição onde ele tivesse que pagar todo o tratamento do rapaz, né? Estudar um pouquinho, né? É isso. Esse é o Brasil. Né? É o Brasil. Mínimo de conhecimento. Para que conhecimento? Conhecimento para quê? Para quê, né? É muito triste, né? É muito triste. Essa questão aí e não só essa, né, como tantas outras que a gente vê de preconceito, de racismo, enfim, mas olha o dano psicológico que foi causado, né, é muito complicado, né? E aí a gente vai observar que o cara não vai, provavelmente, né, não irá ter nenhuma penalidade. Muito bem, eu quero agradecer vocês, nós já estamos aqui há quase meia hora batendo um papo, né, foi um papo aberto bem longo, mas valendo a pena. 26 minutos de conversa. Fran, o que tem o Femini Papos hoje, daqui a pouquinho, às 11 horas? Esqueceu, mas vamos lá. Eu gravei vários. Deixa eu explicar. Ontem ela gravou 2 programas. Me desculpe, eu não sabia. Não, eu vou... Peraí, que eu já lembrei. É sobre afazeres domésticos, lembrei. E aí a gente falou um pouco sobre isso, sobre como que e os danos, e também escuta aí, que tá muito legal, e a gente tem um pouco de compreensão que nem sempre a gente vai conseguir absorver tudo e fazer tudo, e que tá tudo bem. E eu vou falar uma coisa para você. Eu aprendo muito com o Femini Papos, tá? Porque sou eu que edito o programa delas, né? E eu sou o primeiro ouvinte, eu já ouvi o programa. Só para quem não sabe, aqui na Cantareira, que o pessoal da Estilo já sabe, o Rafael é o esposo da Fran, né? Então, assim, primeiro eu conheci o Rafael, depois conheci a Fran, o Rafael começou a ter programa, agora a Fran. E daqui a pouco o casal vai ter um programa à parte também aqui na rádio. Mas vamos lá, tô brincando. Pode falar, Rafael. Nós dois aqui estamos fazendo programas, né? Então, que sem graça, né? Bom, mas ela grava, né? Então eu escuto ela gravando com as amigas, depois eu edito, depois eu confiro, né? Então é um programa que eu aprendo muito. Eu acho que homens também poderiam assistir esse programa para tratar as suas mulheres melhor, né? Então, hoje, por exemplo, o programa delas, né, para você ter uma ideia, elas vão falar sobre a questão do relacionamento, que muitas vezes se desgasta, porque o negócio fica ali em cima sempre da mulher, o homem, por conta de uma sociedade patriarcal, sempre acha que a obrigação dos afazeres é da mulher. Vamos deixar para daqui a pouco. É muito spoiler. Chega de spoiler, tá bom. Só para finalizar, homens, ouçam o programa para vocês aprenderem a tratar as suas mulheres. Elas não são propriedades suas. 11 horas da manhã, hoje no sábado. Se você não puder ouvir hoje às 11 da manhã no sábado, dá para ouvir às 11 da manhã na segunda-feira. À noite tem hoje na Estilo Web Rádio também, né? Qual o horário? Esqueci. Às 7 horas. 7 da noite, isso. 7 horas da noite na Estilo. Então, daqui a pouquinho tem o Femini Papos. Gente, muito obrigado. Boa semana. Bom Natal. Semana que vem vamos estar ao vivo, vai ser gravado. A gente debate aí depois, tá bom? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Vamos continuando aqui com a programação.